Flashbacks lisérgicos depois dos anos 60. A partir de agora em Altos Plays Psicodélicos. Hoje eu vou trazer alguns exemplos de álbuns lançados nos anos 80, 90 e de 2000 para cá, que beberam diretamente na fonte do rock psicodélico dos anos 60, principalmente ali da turma de 1967 e 1968, com ótimos exemplos de como essa psicodelia foi rolando e reverberando ao longo das décadas. Então, algumas coisas bem contemporâneas, como o primeiro álbum que eu trago aqui para vocês, que na verdade eu já considero uma das grandes obras-primas da licergia mundial. Se tivesse sido lançado em 67, a gente estaria falando desse álbum até hoje, mas vamos lá, trago aqui esse primeiro grande álbum do The Claypool Lennon Delirium, South of Reality, lançado em 2019, nesse projeto maravilhoso, capitaneado aí pelo Les Claypool, né, que é do Primus, e o Sean Lennon, sim, o filho do cara, que fizeram esse projeto. Na verdade, esse aqui é o segundo álbum deles, esse aqui é de 2019, eles lançaram um primeiro álbum desse projeto, o Monolith of Phobos, de 2016. Eu não tenho esse primeiro álbum, mas já escutei nas plataformas e é maravilhoso também. Mas isso daqui é um dos melhores exemplos do rock psicodélico, renovado também com alguns elementos, né, modernos, obviamente, mas é um derretimento a cada faixa, assim, cada sulco vai escorrendo LSD a cada faixa. E, gente, né, nem preciso dizer, olha essa capa, que coisa maravilhosa. Aliás, né, também é uma característica, obviamente, né, do movimento psicodélico, artes incríveis, e é o que a gente vai ver ao longo desse episódio em vários exemplos aqui. Então aqui esse projeto que é maravilhoso, realmente é algo surpreendente. Se tu não sabe que é de 2019, tu com certeza diria que é um álbum lá de 1967, 68, porque é exatamente isso. Tanto nos elementos musicais, como nas próprias letras, né, com umas coisas muito loucas, e também na arte da capa. Deixa eu mostrar a parte interna também, não sei se eu já mostrei. Aqui com as letras, né, como eu falei, são letras extremamente doidas, assim, um mundo de fantasia total, assim, e também, o que deixa também super psicodélico, é essa edição maravilhosa, com um LP muito colorido e labels incríveis. Aqui é um álbum duplo, tá? Deixa eu mostrar o primeiro para vocês aqui, ó, com um label personalizado, e olha a licergia, assim, se você ficar olhando, você pode ir para outro planeta. Aqui de um lado, linda, linda, linda demais essa prensagem, e o som é maravilhoso. Então aqui é o disco 1, o disco 2 muda um pouquinho só ali a cor do label, mas segue a mesma pegada e também com essas cores muito loucas aqui. Então, essa daqui é uma prensagem que sai pela ATO Records, é uma prensagem americana. Deixa eu mostrar o outro lado. E recomendo fortemente, assim, se tu gosta de uma licergia, de um derretimento nas audições, isso aqui é um portal licérgico, assim, que deu um salto no tempo. Como eu falei antes, realmente, assim, eu tenho convicção de que se esse álbum saísse, né, fazendo um exercício, né, mental, assim, fazendo um flashback, né, se esse álbum tivesse saído em 1967, 68, o mundo inteiro estaria louvando este álbum até hoje. Recomendo fortemente, não só esse disco, o primeiro eu ainda não tenho, mas esse disco aqui é maravilhoso. Esse trabalho do Les Claypool com Sean Lennon é incrível. Aliás, a carreira solo do Sean Lennon tem ótimos álbuns e ótimos projetos nesse clima psicodélico, assim. Ele tem muito da referência do rock psicodélico dos anos 60 nos seus álbuns individuais, e aqui em dupla com outro malucão, que sempre foi, né, o Les Claypool. É incrível, recomendo fortemente, assim. Não tem uma ordem específica aqui nesse episódio, mas se é para tu ir direto num derretimento para entender como realmente reverberou ao longo das décadas
a licergia e o rock psicodélico, esse aqui é um dos melhores exemplos, é uma obra-prima, de verdade. Então vai lá derreter o que sobra de neurônio aí na sua mente com The Claypool Lennon Delirium South of Reality. Durante os anos 80, teve um revival fortíssimo do rock psicodélico na música que estava sendo construída entre 1980 e 1989, com muita referência do rock psicodélico e também do rock de garagem, que de certa maneira também conversa em alguns momentos, principalmente ali entre 65, 66 e 67, e muitas bandas, principalmente da Inglaterra e dos Estados Unidos, a maioria, para mim, super obscuras, foram beber diretamente em vários elementos, mas o que é interessante é que foi também costurando com o que estava rolando na época ali, do synth pop, né, também do post-punk. Então, várias bandas foram até rotuladas, é rotulado esse movimento como a neopsicodelia, né, ou neopsicodelia, neopsicodelia, na verdade, que durou basicamente entre 1980 e 1989, com muita força, principalmente, como eu já falei, na Inglaterra e em vários lugares dos Estados Unidos. A maioria, realmente, eu considero super obscuras, como os dois exemplos que eu vou trazer aqui para vocês, pelo menos para mim, foram descobertas algumas, como essa primeira, super ao acaso, e eu trago já um exemplo perfeito desse movimento, que é a Plastic Land, com o álbum de mesmo nome, Plastic Land, lançado em 1984, banda de Milwaukee, Wisconsin. E claro, né, gente, só pela capa, assim, realmente tu olha isso aqui, tu diz que é uma banda dos anos 60, né, de 67, 66, 68, né, porque, como eu falei, né, tem também muito do apelo visual nesses revivals, né, que rolaram, então, ao longo das décadas. E aqui é um ótimo exemplo, deixa eu mostrar direitinho essa capa e também a contracapa, que realmente tu olha isso aqui e tu diz, pronto, é uma banda de 1967, mas não, é uma banda que foi formada, então, em Milwaukee, Wisconsin, em 1980. Esse aqui é o primeiro álbum deles, que saiu em 1984. É uma banda que não teve, assim, uma carreira muito longa, né, como até eu acho que é meio que o perfil dessa turma, assim, pelo que eu conheço e não conheço muito, assim, da neopsicodelia, foram muitas coisas ao acaso, eu já falo sobre esse álbum aqui, como é que foi parar aqui na minha discoteca, mas realmente tem essa banda, por exemplo, ela durou praticamente 10 anos em termos de carreira fonográfica. O primeiro álbum, que é esse aqui, é de 1984, e o último álbum gravado por eles é de 1994. Depois acho que até eles fizeram mais pra frente, acho que algum reencontro e lançaram outra coisa, mas oficialmente é uma banda que em 10 anos de produção fonográfica lançou 6 álbuns de estúdio. Esse aqui é o primeiro, e rapidamente isso aqui, para vocês entenderem como realmente a referência, óbvio, né, pelo óbvio, assim, tu olha essa capa, diz que é uma banda dos anos 60. Eu nunca tinha ouvido falar dessa banda. Eu estava fazendo um garimpo num acervo de uma antiga rádio aqui de Porto Alegre, enfim, que disponibilizou o acervo para um lindo garimpo. Quando eu peguei isso aqui, nunca tinha ouvido falar dessa banda, mas quando eu vi essa capa, eu disse, gente, só pode ser algo no mínimo interessante. E é exatamente isso. Não digo que é assim, uou, uma super banda psicodélica. Até o que eu acho interessante, pelo menos nesse álbum, eu nem conheço os outros álbuns, tá? Ainda não tive tempo ou curiosidade, na real, para escutar os outros álbuns. Mas aqui eu acho que tem um ótimo exemplo do que aconteceu, do que rolava com muitas dessas bandas do post-punk e do synth pop e da música alternativa, do indie rock do início dos anos 80, que com dois elementos muito fortes que ajudaram na construção do rock psicodélico lá, principalmente nos Estados Unidos, na década de 60, que é aquilo que ficou conhecido como garage rock, né, de bandas ali de 65, de 66 e 67, que tem na famosa coletânea, por exemplo, dos Nuggets, né, com bandas como, por exemplo, 34 Floor Elevators, né, esse aqui eu acho que é uma banda que conversa muito, e aqui nesse disco, pelo menos, o lado A, ele é muito mais garageiro, né, digamos assim, com fuzz nas guitarras, e o lado B do álbum, sim, extremamente psicodélico, né, com referências diretas de
de 67, 68, e como eu falei, né, gente, é uma banda que isso se repete, né, com a arte do disco, foi o que me chamou a atenção, nunca tinha passado pelo meu radar essa banda, eu realmente não conhecia, não sei realmente, infelizmente ainda, muito da história dessa banda, mas a capa e a arte e tudo mais, e o curioso, né, eu achei super curioso isso, que é um álbum que foi lançado aqui no Brasil, do nada, assim, sei lá, estranho, assim, essa aqui é uma prensagem brasileira, aqui o label para vocês, que sai pela Young e Enigma Records em 1985, edição brasileira, assim, do nada, assim, eu acho estranhíssimo, assim, sei lá, se eu tô ali em 1985 aqui no Brasil e pego esse disco, assim, gravadora muito louca, obrigado para Young e a Enigma Records que lançaram isso aqui no Brasil. Então essa aqui é uma prensagem que sai no ano seguinte, o álbum é de 1984 e aqui no Brasil saiu então pela Young e pela Enigma Records em 1985. Plastic Land, um ótimo exemplo dessa construção da música psicodélica nos anos 80, né, da neopsicodelia. Já vou trazer direto outro ótimo exemplo, também uma banda que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, já explico também como é que isso aqui chegou aqui na minha discoteca. Trago agora para vocês The Icicle Works, com o álbum homônimo também, The Icicle Works, também lançado em 1984. Tá aqui a capa, deixa eu mostrando a contracapa. Isso aqui é um power trio de Liverpool, sim, da terra dos garotos, uma banda então lá de Liverpool, tá, formada em 1980, que lança esse primeiro álbum então em 1984, e o que eu já acho interessantíssimo aqui, diferente, por exemplo, da Plastic Land, aqui a conversa é muito com o que estava rolando na época, principalmente do synth pop e do pós-punk britânico, assim, mas com uma força muito maior no synth pop. Eles usam muitos sintetizadores aqui, mas conversando de uma maneira muito própria com o rock psicodélico dos anos 60. Então esse trio aqui também é uma banda, pelo que eu vi, eu também não conhecia essa banda. Isso aqui, na verdade, foi um presente de um grande amigo meu e um grande mestre que sabe muito de som, o meu amigo Dante Longo. Muito obrigado, Dante, que me deu de presente esse disco. Ele, Lúcio, acho que tu vai gostar. E gostei, e adorei, achei muito bom, porque eu gosto muito do synth pop dos anos 80, principalmente o britânico, e quando eu fui escutar isso aqui, abriu outro portal, assim, exatamente desse crossover entre o synth pop ali do início dos anos 80, da primeira metade dos anos 80, britânico, com o rock psicodélico. Eles também estão dentro desse guarda-chuva da neopsicodelia. Então tá aqui, lindo demais, isso aqui realmente é muito bom. Também é uma banda que, pelo que eu vi, não tem uma discografia muito extensa, durou a carreira fonográfica deles, se eu não me engano, foram também 6 álbuns entre 84 e 1990, interessantíssimo, muito legal, foi um baita estudo, também nunca tinha escutado, nunca ouvi falar dessa banda, e graças ao meu amigo Dante Longo, obrigado, my man, tive acesso a essa obra aqui. Deixa eu mostrar a prensagem e o label para vocês. Aqui então, que sai pela Beggars Banquet e Virgin Records. Isso aqui é uma prensagem alemã, original de 1984. Aqui de um lado o label vermelho, super clássico, né, dos anos 80 ali da Virgin, e do outro lado o label verde da Virgin. Então, baita banda de Liverpool, interessantíssimo, realmente, eu adorei, assim, esses elementos. Não são todas as músicas que tem, assim, o pé fincado, digamos assim, os neurônios fincados na licergia, mas sim, tem muito dessa conversa. Deixa eu mostrar a parte interna aqui, que vem as letras, ficha técnica, também né, seguindo a característica de outras bandas nesse momento, assim, conversando com letras super de fantasia, claro, aqui também desse lance do synth pop britânico, assim, de uma coisa mais industrial. Inclusive acho que tem isso também, tem
tem aquilo, né, do pós-punk e do synth-pop, principalmente na Inglaterra, que também é chamado em alguns momentos, em algumas das ramificações do rock industrial, né? E eu acho que tem exatamente isso também na obra dessa banda, então, de Liverpool, que conversa super bem com os elementos da época e referências diretas, então, lá nos anos 60. Então, aqui para vocês, 2 exemplos, para mim, pelo menos, me deixem saber se vocês já conheciam essa banda e me tragam mais informações, por favor, deixem nos comentários, porque para mim, realmente, 2 bandas totalmente obscuras que eu conheci super ao acaso, aqui foi num garimpo, numa rádio que eu peguei, quando eu olhei e disse, deve ser uma banda dos anos 60, não, de 1984, aqui um presente lindo do meu amigo Dante Longo, que também eu adorei, não conhecia, super interessante. Então aqui um exemplo britânico e outro norte-americano da licergia e do derretimento coletivo que rolou também nas mentes insanas e criativas dos anos 80 com Plastic Land e The Icicle Works. E a caravana lisérgica e colorida chega agora nos anos 90, nos anos de 1990, e eu vou trazer para vocês o que eu acredito que dentro desse espectro lisérgico que eu estou trazendo aqui nesse episódio, talvez seja o artista e o álbum mais conhecido, e é brasileiro. Sim, para mim o álbum psicodélico da década de 70 é brasileiro, é gaúcho, é de Porto Alegre, não é porque eu sou daqui que eu vou trazer, porque realmente aqui no Brasil é o álbum mais psicodélico que saiu na década de 90 e, por que não, ao longo do tempo, estou falando do meu saudoso amigo Júpiter Maçã com A Sétima Efervescência, lançado em 1997, um clássico absoluto da licergia, da referência direta no rock psicodélico, principalmente ali da turma do primeiro álbum do Pink Floyd, conversa também com os álbuns psicodélicos dos Kinks, dos Beach Boys também, enfim, o grande Flávio Basso, Júpiter Maçã, nesse clássico mundial. E aqui também eu faço esse exercício, assim, se fosse um álbum que surgisse em 1967, 68 no mundo, estaria sendo também louvado por todo o planeta como uma obra-prima do rock psicodélico. E falando em rock psicodélico brasileiro, acho que aqui é o que melhor traduziu as referências. Aliás, é uma coisa que eu sempre penso do Flávio Basso, né, do Júpiter Maçã, que foi um artista que soube, não só na sua carreira solo, como também nos Cascaveletes, TNT e outras bandas, trazer para a língua portuguesa, sem soar estranho ou forçado, as referências do rock internacional, e aqui nesse caso, deixa eu ir abrindo aqui, do rock psicodélico, né? Porque ele também, além de um excelente músico, compositor, um ótimo letrista, eu adoro as letras do Flávio, e aqui ele traz, eu acho que, sei lá, na minha não tão modesta opinião, assim, quem melhor realmente traduziu para o português o rock psicodélico foi o Flávio com o Sétima Efervescência. Essa daqui é uma prensagem em vinil, deixa eu mostrar, inclusive, que é super bonita essa edição. Ele vem em álbum duplo, tá? Aqui é colorido, bonito, um azul, roxo, enfim, cores, muitas cores, né? Então aqui é de um lado, então esse aqui é uma edição que sai em 2018 aqui no Brasil pela Monstro Discos, uma reedição super caprichada, como realmente merece esse álbum aqui de um lado. Aqui o outro lado é laranja, label personalizado e maravilhoso. Muito bom. Eu imagino que, né, quem acompanha aqui o canal, eu acredito que já conhece esse álbum. Assim, se não conhece ainda, vai atrás, que não vai te arrepender, porque é muito bom mesmo. Aqui o disco 2, com o label, mesmo label, só que verde, essa cor azul que é linda aqui também do disco. E do outro lado, o label roxo. Então aqui o Júpiter Maçã, Sétima Efervescência, é uma obra-prima do rock psicodélico mundial nos anos 90. Eu realmente, não é por ele ser gaúcho, porto-alegrense, ou por eu ser amigo dele, ter tocado também com o Flávio, tive essa honra nos outros álbuns, que são psicodélicos também, mas acho que aqui é o mais
com o foco principalmente nas referências ali de 66, 67, 68. Nessa edição ainda vem esse encarte super bonitos aqui, bonito, com fotos lá da seção da capa. Aqui. E aqui as letras, né? Como eu falei para vocês, o Flávio tinha muito essa genialidade de conseguir traduzir para o português, né? Que nem sempre eu acho que é fácil, assim, tu querer traçar uma estética internacional aqui no Brasil e isso talvez reflita com mais facilidade em algumas músicas e e nem sempre nas letras. E eu tenho, assim, essa convicção de que o Flávio ele fazia isso com muita maestria e sim, não adianta fugir, gente. O disco psicodélico brasileiro, para mim, a grande obra-prima é esse álbum aqui. Se tu gosta do primeiro álbum do Pink Floyd, do Syd Barrett, né, que tá aqui, ó, dando uma olhadinha, do Syd Barrett, o Face to Face do Kinks, o Something Else do Kinks também, o Smile dos Beach Boys, tá tudo aqui e mais do que isso, com referência direta daí, que entra também esse crossover super interessante, obviamente dos Mutantes, que são a banda psicodélica, melhor banda psicodélica da história da música brasileira, são os Mutantes, e o Flávio bebia também diretamente na fonte dos Mutantes, e aqui, então, nos anos 90, o grande álbum na história da psicodelia mundial nos anos 90 é brasileiro, gente, e é do Júpiter Maçã. E para fechar esse passeio Technicolor, lisérgico e psicodélico, vou trazer um exemplo dos anos 2000. Poderia, inclusive, ser qualquer álbum dessa banda, mas escolhi um que é o que eu estava escutando aqui, então vai ser esse, mas realmente poderia ser qualquer álbum, porque é uma das grandes bandas que bebem na fonte da psicodelia lisergia dos anos 60. Estou falando dos meus amados do Kula Shaker, com o álbum K 2.0, lançado em 2016. É o quinto disco dessa banda maravilhosa britânica, de novo com uma super capa. Aliás, eu já fiz um episódio, por isso que eu nem vou detalhar tanto e trazer, né, vou trazer algumas informações, mas eu tenho um episódio mais antigo aqui do Dots Place, que eu falo faço um recorte do British Pop e trago outros álbuns, e esse álbum também, dessa banda maravilhosa, então, do Kula Shaker, que, né, também, né, gente, a capa, todas as capas deles, na verdade, são lindas e maravilhosas, e tem um dos fortes elementos do rock psicodélico, foi também a conversa com a música indiana, com a música oriental, né, e o Kula Shaker faz isso com muita propriedade, em todos os álbuns tem a referência da música indiana, misturando isso, botando no liquidificador com o rock, é o rock psicodélico na sua essência, e eles fazem isso muito bem, inclusive felizmente continuam fazendo, porque lançam ainda ótimos álbuns. Para mim, é uma das minhas bandas favoritas ali, que surgiram nos anos 90, mas aqui eu estou trazendo um exemplo, então, de um álbum já dos anos 2000, esse álbum aqui, então, de 2016, lindo e maravilhoso, uma super banda. Deixa eu mostrar o label, que também é um label personalizado e super bonito, isso é uma prensagem original, então, britânica da época, que sai pelo label próprio, né, deles, que é o Strange Folk Records, prensagem britânica de 2016, aqui de um lado, o outro lado é lindo demais, deixa eu virar aqui. Super recomendo, então, até se quiser saber mais sobre Kula Shaker, procura aqui no Altos Place, que tem um episódio especial onde eu falo da discografia e trago outros álbuns desta banda maravilhosa. Como eu falei, eu poderia trazer qualquer álbum, assim, não quis deixar de fora o Kula Shaker, apesar de já ter falado sobre eles, porque eu acho que é um dos exemplos perfeitos da psicodelia reverberando ao longo dos anos 2000, eles também, né, nos primeiros álbuns de 1997 ou 96, se eu não me engano, também já conversavam com isso, então eles têm essa característica em todos os álbuns. Acho que esse aqui, inclusive, é um álbum onde eles deixam mais na frente os elementos da música indiana, né, tem som de sitar, tampura, harmonium, né, eles conversam. O que eu acho interessante, rapidamente, a música indiana, a gente pode
música clássica indiana, a gente pode dividir de alguma maneira em duas regiões, né? No norte da Índia é a música hindustani, onde se trabalha muito mais os instrumentos de cordas e tal, e a música no sul da Índia clássica é a música Carnatic, né? Que entram também as vozes, as percussões com muito mais força, e eles fazem esse crossover perfeito, não só da música clássica indiana, né, dessas, podemos dizer assim, dessas duas escolas da música clássica indiana, a do norte hindustani e a do sul a Carnatic, com os elementos do rock dos anos 90 e dos anos 2000, né, principalmente do rock britânico e do British pop, principalmente. Então, Kula Shaker fechando esse passeio lisérgico por altos plays do rock psicodélico, altos plays psicodélicos. É claro que eu quero saber de vocês, me deixem saber, porque realmente é um universo gigantesco, tem muita banda super obscura, assim, principalmente dos anos 80, que eu não conheço, adoraria conhecer. Então diz aí, deixa nos comentários outros exemplos do rock psicodélico ao longo da década de 1980, de 1990 e também dos anos 2000 para cá. Eu vou adorar saber e conhecer novas bandas e novos artistas dessa licergia coletiva, e a gente se encontra em algum derretimento coletivo novamente aqui no Altos Plays a qualquer momento. Até mais.